Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu me chamo Atos, sou acadêmico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e hoje eu irei abordar um assunto onde é o principal problema na saúde pública atualmente, a famosa dengue, que é uma, que é uma doença, transmitida pelo aquele mosquitinho que muitos conhecem, o Aedes aegypti. E para falarmos da dengue, é bom relembrarmos um pouco sobre o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, onde a palavra Aedes ela tem origem grega, significando odiado, e aegypti tem origem no latim, significando do Egito, ou seja, a unificação das duas palavras significa odiado do Egito. E como o próprio nome diz, ele tem a sua origem no Egito e com o tempo, conforme foi passando, ele foi sendo disseminado, espalhado pelo continente africano. E com isso, em uma das embarcações de escravo que veio da África para o Brasil também fez parte dessa disseminação, E como isso foi se espalhando por toda a América. Lembrando que isto é uma das teorias mais aceitas em relação à disseminação no continente americano. A sua aparência é de um inseto preto, menor que os mosquitos comuns, onde apresentam riscos brancos e seu habitat é urbano, ou seja, ele vive perto do homem e geralmente dentro dos nossos domicílios, tendo hábitos diurnos e podendo agir no amanhecer e no entardecer. A sua forma de reprodução é através de alguns recipientes onde podem conter o acúmulo de água limpa e parada, por exemplo, latas de bebidas, garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas, entre outros. Tendo esse acúmulo de água, o mosquito ele põe os seus ovos, podendo levar de 7 a 10 dias para ele se tornar adulto. Aqui eu trouxe uma imagem onde representa um pouco desse ciclo, onde o adulto põe os ovos na água parada, esses ovos com o tempo se tornam uma larva, e dentro do prazo de 7 a 10 dias que já pôs os ovos, ele se torna a larva, da larva ele se torna a pupa, e da pupa ele se torna adulto. Ou seja, esse ciclo meio que não tem fim, Porque adulto põe o ovo torna a larva torna a pupa se torna adulto. E logo o adulto irá pôr os ovos novamente. A sua alimentação ela é feita através do sangue humano, que é por onde também ocorre essa transmissão da doença. Ou seja, o mosquitinho veio, pica fulano. Se o mosquito estiver contaminado, fulano irá ser contaminado por essa picada também, através da saliva da picada do mosquito. E já falando dessa transmissão, eu trouxe aqui algumas doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, onde temos a chikungunya, a zika, a febre amarela e a dengue. E é interessante porque no que a gente ouve falar, a gente só vê chikungunya, zika e dengue. E na montagem dessa aula eu percebi que a febre amarela também é transmitida pelo infeliz. E como a dengue,
é o nosso principal assunto hoje, agora iremos nos informar de algumas coisas relacionadas a ela. A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus, onde geralmente seus sintomas são mais geralmente os seus sintomas mais leves, eles podem ser confundidos com a gripe. Porém, né, isso aqui é algo que nós devemos ficar atento. A sua forma mais grave, ela pode ser hemorrágica e também acaba levando à morte. Ou seja, quando temos sintomas de dengue hemorrágica, devemos ficar muito atentos e procurar logo a unidade de saúde. E hoje, essa doença sendo um dos principais casos de preocupações da saúde pública no mundo, ela acaba tendo um grande número de casos. Entretanto, mesmo tendo um grande número de casos, a dengue ela não é uma doença contagiosa, ou seja, ela não passa de pessoa para pessoa. A transmissão dela é feita pelo mosquito, que após a picada os sintomas não são imediatos, pois esse vírus ele tem um tempo de incubação que dura entre 5 a 15 dias, onde corresponde ao tempo de infecção e início dos sintomas. E passando esse tempo, começa a surgir os primeiros sintomas, que nós iremos abordar mais à frente. Aí eu trouxe aqui, né, um esqueminha de como é feita essa transmissão. A fêmea do mosquito que está infectada, ela se alimenta durante o dia, passando o vírus por meio da sua saliva ao picar a pele do humano. O vírus, né, nessa contaminação, ele replica nos tecidos próximo ao local de inoculação, ou seja, próximo ao local onde foi a picada, ou próximo ao linfonodo. O vírus ele é liberado a partir deste tecido e se espalha pelo sangue para infectar os glóbulos brancos, né? Aqui na imagem dá para ter uma noção mais ou menos. O vírus ele é liberado dos glóbulos brancos para a corrente sanguínea. Outros mosquitos que se infectam quando picam uma pessoa infectada, ele acaba podendo infectar outra pessoa, independente se é o Aedes aegypti ou não. A vítima ela desenvolve febre enquanto seu sistema imunológico destrói as células infectadas. Agora falando aqui na imagem, né, dá para observar que o mosquito, né, como eu disse, ele é menor que os mosquitos comuns. Aqui ocorreu a picada, onde ele liberou o vírus através da sua saliva e veio para os tecidos mais próximos. E as células desses tecidos liberou o vírus para contaminar os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, ele libera o vírus para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, o outro mosquito vem e pica, se alimenta desse sangue também e é contaminado. E agora, falando do tipo de infecção, essa infecção ela pode ser apresentada de 4 maneiras: a DEN 1, a DEN 2, a DEN 3 e a DEN 4. E todos esses tipos possuem os mesmos sintomas, porém é importante prestar atenção que se por um acaso acontecer um segundo ou terceiro episódio de infecção da dengue, pode aparecer sintomas de dengue hemorrágica, né? Aquela dengue grave que eu disse lá no início. E já falando dos sintomas, nós temos aqui a dengue clássica, que eu citei anteriormente, e a dengue hemorrágica, que eu já dei ênfase para vocês também. A dengue clássica
é uma forma mais leve da doença, podendo ser confundido com uma gripe, tendo início súbito e podendo durar de 5 a 7 dias. Esses sintomas, eles são a febre alta, né, de 39 a 40 graus, forte dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas e erupções na pele, extremo cansaço, moleza e dor no corpo, dores nos ossos, perdão pelo erro, e nas articulações, náuseas e vômitos, tonturas, perda de apetite e paladar. E já a dengue hemorrágica, ela pode acontecer quando ocorre alteração na coagulação sanguínea em uma pessoa infectada. Porém, normalmente acontece em caso de segundo ou terceiro episódio de infecção, como eu disse anteriormente. E os seus sintomas são manchas avermelhadas na pele, comportamento variando de sonolência a agitação, confusão mental, excesso de sede e boca seca, dificuldades respiratórias, queda na pressão arterial, dor abdominal forte, vômitos persistentes, pele pálida, fria e úmida, sangramento pelo nariz, boca e gengiva. E aqui eu trouxe mais ou menos, né, um percentual de casos por regiões no Brasil. Esses dados eles foram apresentados na Associação Paulista de Medicina até no dia 19 de junho de 2020, onde o Brasil ele registra mais de 820 mil casos de dengue em apenas 2020. O Centro-Oeste, vemos aqui, né, que ele segue liderando a maior incidência, tendo 997.600 casos. Em seguida, nós temos a região Sul, apresentando 897.500 casos. Depois, nós temos a região Sudoeste, tendo 322.600 casos. Em seguida, nós temos o Nordeste, tendo 156.300 casos. E por último, nós temos a região Norte, tendo 96.700 casos. E já para finalizarmos, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre a dengue, onde ela é mais comum em países tropicais, né? Onde a dengue ela tem facilidade de se espalhar por conta, né, do clima quente e úmido, onde acaba sendo favorável para o mosquito. O mosquito não se reproduz apenas em água parada. Isso daqui é importante lembrarmos, né? Ao secar a água dos vasos e pneus, né, dos recipientes que eu citei anteriormente, isso acaba tendo a menor chance dele se reproduzir ali. Porém, é necessário também higienizar os reservatórios. Os ovos do Aedes aegypti, eles podem sobreviver até 1 ano sem água. Ou seja, não é só na água parada que ele irá se reproduzir, que ele irá se proliferar. É importante estar atento a isso. Ingerir vitamina B ou condimentos não afastam o mosquito, né? Muitos dizem, tal vitamina ajuda, né, a afastar o mosquito, tananã, mas como vemos aqui, não ajuda a afastar o mosquito, porque o mosquito ele é naturalmente repelido pelo cheiro de alho ou cebola, que quando ingerido tem cheiro eliminado pela pele.
Porém, a ingestão da vitamina B e condimentos dos aromas intensos não garantem a prevenção da dengue. Ou seja, não é todas as coisas que faz que o mosquito se afaste. Como eu disse, o alho e a cebola pode sim ajudar, porque o mosquito geralmente ele não fica perto de cheiros fortes. O mosquito voa apenas ao redor do seu local de reprodução. É importante isso daqui também. É importante vocês observarem sua residência, né? Porque se ele está se reproduzindo ali, ele irá sobrevoar por ali. E caso encontre um mosquito da dengue em sua casa, saiba que ele foi criado ali, né, como eu disse. E o Aedes aegypti ele voa em média de apenas 200 metros do seu local de origem. Por isso, procurem o foco em vasos, pneus, caixa d'água, garrafas, onde possuem a água parada. O vírus da dengue ele é transmitido apenas somente em humanos. Então não se preocupe com os seus animais de estimação. O mosquito ele não pode picar outros animais, além do ser humano. Algumas pessoas já tiveram a doença e não sabem. A dengue, em 30% dos casos, não possui sintomas. Por isso, algumas pessoas já foram infectadas, mas não sabem disso. O vírus ele não oferece perigo se transmitindo sem sintomas clássicos da doença. A borra do café, né? Muitas pessoas acreditam que a borra do café possa matar os ovos do mosquito quando colocado no vaso em água parada. O problema é que o mosquito se desenvolve também em água suja. Portanto, o que realmente elimina o transmissor do vírus da dengue é retirar toda a água do reservatório. Então, muitas pessoas dizem que a borra do café elimina, né, os focos do mosquito, tananã. Mas aqui eu trouxe, né, uma atenção, a borra do café não elimina. Como eu disse, o mosquito ele também pode pôr seus ovos em água sujas. Não é só na água limpa, como eu disse anteriormente. Repelentes e aparelhos repelentes não são eficazes a longo prazo. Os repelentes cosméticos e os aparelhos elétricos são eficazes apenas temporariamente. Durante o uso desse produto, procure sempre manter sua casa livre do foco do mosquito. E pessoal, converse sempre com seus vizinhos e evitem a proliferação desse vírus, porque, como eu disse, ele pode causar a morte e não é brincadeira, é uma coisa séria que devemos nos atentar em relação a isso. Então, sempre pergunte aos seus vizinhos sobre a situação de caixas d'água e vasos, mesmo se eles mantêm, né, a água parada ou suja. O mosquito pode se reproduzir em casas próximas e se tornar um perigo para a vizinhança. Como eu disse, ele pode sobrevoar em 200 metros e se na sua casa não tem, mas no do vizinho tem, você está correndo risco sim de ser contaminado pelo mosquito. E aqui eu trouxe algumas conscientizações, né, que nós podemos adquirir, que é sempre manter a caixa d'água fechada, né, com a tampa adequada, remover sempre os galhos e folhas que estão impedindo o corrimento da água nas calhas, não deixar a água da chuva acumulada sobre a laje, lavar semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenamento de água, manter bem tampados tones e barris, enche de areia até a borda do pratinho dos vasos de plantas,
Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água e lave os vasos principalmente por dentro, com escova, água e sabão, pelo menos uma vez na semana. Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo. Entregue os pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os sem água em locais cobertos e abrigados da chuva. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Não coloque lixo dentro dos terrenos baldios, né? Porque também esse acúmulo de lixo, tem um terreno aqui, eu vou jogar um lixo lá, porque não está sendo utilizado. E isso acaba também, né, gerando uma possibilidade de foco de dengue. Então, pessoal, o que eu tinha para falar é isso. Eu quero agradecer a vocês por terem assistido. Eu espero ter ajudado a esclarecer dúvidas. E até logo.